Olá, amigos do Sistema BB. Hoje nós estamos aqui com uma novidade que a gente está apresentando para vocês, que é a parceria nossa com a Time Forte, que hoje cuida das escolinhas do Flamengo, do Cruzeiro, do São Paulo. Acho que já fechou com o Internacional, ainda não, está fechando. Então, e quem sabe no futuro escolinhas das ABBs também. Estamos aqui com o Rafael, que é um dos sócios da Time Forte, vai falar sobre ela em seguida para nós, e com esse ídolo aqui do futebol brasileiro. Posso falar do futebol brasileiro, né, Pet? O ídolo do Flamengo, mas o ídolo de todo o país, que todo mundo aprendeu a gostar, inclusive a gente, cara. Obrigado por estar com a gente, e é um grande parceiro da Time Forte também, e agora parceiro das ABBs. Prazer todo meu, Gustavo. Obrigado, meu irmão. Claudinei, nosso vice de esportes aqui, Rafael, nosso vice-administrativo financeiro, está cuidando do convênio. Claudinei depois toca junto o negócio das escolinhas. Vamos lá. Pet, um prazer te receber. Dá um oi para a turma aí, cara. Prazer todo meu estar aqui, né? A gente está hoje anunciando, né, ainda uma parceria futura entre o Time Forte e CBB. Eu já sou parceiro do Time Forte há algum tempo. E aí estamos aqui para ajudar, colaborar, trocar as ideias, experiências e dar continuidade nesse trabalho, né? Eu sei que agora conheci um pouco, não sabia tanto. Parabéns, Claudinho. Está fazendo um trabalho aqui muito bom. Tem maior turma ali de futebol. Quando o campeonato que vocês estão me dizendo que estão organizando e fazendo, né? Acho que vou acabar uma vaguinha para mim, né? Porque idade experiência tem, vocês estão todos aposentados. Futebol também, né? Quero ver os outros times, se o Pet for jogar o Sinfab, vocês associaram uma BB e vai pro Sinfab, aí como é que vai ficar os outros, né? Show, Rafa. Cara, queria agradecer Gustavo, Claudinei, né, Rafa, Pet está sempre conosco também. Queria agradecer vocês que estão nos assistindo, que confiaram, vão confiar no nosso trabalho. A Time Forte está aqui exatamente para potencializar marcas que trabalham conosco. Então hoje Flamengo, Cruzeiro, São Paulo, Inter, e outras marcas que virão, e também as ABBs. Então o nosso intuito hoje, como maior gestora de escolas de esporte do Brasil, é ampliar ainda mais esse leque e trazer transformação. Antes, a gente estava aqui na resenha, antes do episódio ir ao ar, e a gente estava falando muito sobre gestão, sobre como mudar um pouco da mentalidade do futebol brasileiro. E aí o Pet estava me dando uma bronca ali, me dando um puxão de orelha ali, porque a gente tem que exatamente mudar a cultura do imediatismo no Brasil, e é só com trabalho, com gestão de dia a dia e com um planejamento de longo prazo que a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai falar um pouco disso aqui. Vou perguntar algumas coisas para ele também, para ele não ficar em cima do muro aí, né? Porque para a gente falar um pouco de futebol, falar um pouco do que a gente vai trazer, para a gente falar bastante aí da nossa parceria e de tudo que vem pela frente. Show, meu irmão. Beleza, Rafa, nosso Rafa. Maravilha, muito obrigado aí, Pet, reforço de peso, Então, assim, uma grande presença ilustre aqui para o Sistema BB. A gente está discutindo isso aí junto com o Rafael, junto com o Cláudio, todo o time da Time Forte aí, há meses, estruturando a parceria sobre gestão e perpetuação das ABBs através dessas parcerias, para trazer resultado e sustentabilidade, tá? Muito obrigado aí, Pet, orgulhoso aqui de estar recebendo você. Beleza. Claudinei, você já está pensando em evento para as escolinhas? Com certeza, Dizer que o Rafa em off, a gente está trocando ideia já. Mas realmente tenho certeza que será uma grande parceria de sucesso, porque nós estamos falando de futebol, estamos no Brasil. E isso movimenta o nosso cenário. E principalmente agora dentro da nossa rede de ABBs. Tenho certeza que vai ficar um legado, não só social e de esporte para a criançada, e profissional também. É um negócio, mas para um compete que é o que vai agregar muito para as crianças. Então a expectativa é muito grande. E com conhecedores a fundo, Uhum. Pet, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar aqui. Fica à vontade. Não polemizando ainda, né? Ainda. Vai chegar, deixa que eu faço aqui. Deixa contigo. Cara, como é que é você chegar no Brasil há 27 anos, 28 anos mais ou menos, virar o ídolo que você virou? Um cara que sai da Sérvia, vem para cá num tempo em que não tinha tanto estrangeiro no futebol brasileiro, você veio, ficou e virou um ídolo, cara, não só da torcida do Flamengo, do Vasco, do Vitória, dos times que você passou. Eu sou gremista e a torcida do Grêmio te adora também, cara. Como que é isso? Como é que você conquistou isso, cara? Bom, você é gremista, Deixa eu te dizer uma coisa,
Antes de ir para Vitória, em 97, quando eu cheguei no Brasil, o Grêmio quis me contratar. Ó, Tá vendo? Eu não fui pro Grêmio, fui pro Vitória. e a gente se ferrou. Não perdeu nada, não perdeu nada. Mas, bom, é verdade, naquela época, né, em 97, muito tempo atrás, né, o futebol brasileiro ainda não estava sendo acompanhado bem de perto da parte europeia, né, nem as transmissões dos jogos tinha dos campeonatos, a gente não sabia como está funcionando o futebol brasileiro. Apesar que agora a gente vê como funciona e não está gostando, né? Que é muita mudança. Mas em 27, 8 anos aqui no Brasil mudou bastante as coisas. A adaptação foi difícil, porque querendo ou não querendo, né, eu cheguei da Europa, diferente cultura, costumes, do Real Madrid, cheguei no Vitória, onde a metodologia do trabalho é diferente, filosofia, conceito, infraestrutura, né, condições do ambiente climáticas também difícil, né? Então a adaptação não era fácil, mas graças a Deus, né, o povo que me acolheu, o brasileiro, tinha tanto amor, tanto carinho, tanta humanidade para dar, oferecer, que deixou do lado aquelas coisas que são fatores que influenciam dia a dia no trabalho, você fica chateado, e aí você passar pelo lado humano e conseguir ser feliz. E quando você é feliz no lado particular, a tendência é que o teu trabalho rende mais. E aí acho que o casamento foi muito perfeito. O lado profissional foi bom, porque eu era bom, tinha personalidade forte. O Sérvio tem uma cabeça dura, né? Mentalidade que não desiste tão fácil com dificuldades que a vida te propõe, né? Mas tem um outro lado, muito lado humano. Então, se o lado humano for ferido, aí larga tudo, né? Cabeça forte, cabeça dura. Mas o lado desse particular foi muito bom. E isso ajudou para eu vencer as barreiras que estão na minha frente e conseguir mostrar o meu futebol e enganar todo mundo que era bom. E aí em 2011 parou de jogar e seguiu no Brasil, né, cara? Na vida agora de comentarista e de um monte de outras coisas que você faz por aqui, cara. Você manteve o vínculo com a gente sempre, né? Virou um brasileiro. E que eu estou mais da metade da minha vida aqui no Brasil, então eu sou mais brasileiro que o Sérvio, né? Mas realmente a vida continua aqui, total, moro no Rio de Janeiro, já tenho 14 anos, vai ser agora que parei de jogar profissionalmente, continuo trabalhando com futebol em todos os sentidos. Mesmo quando não estou jogando, não estou treinando, não estou fazendo gestão, não estou comentando, a gente está envolvido com futebol através das escolinhas, que tem uma Aprenda Compete Futebol Camp, que escolinhas de Flamengo, umas outras, tem joguinhos humanitários que a gente faz de vez em quando, e eventos sempre envolvendo, né, o futebol com as palestras, com as experiências para ser contadas, né, e divididas, né, porque acho que só assim quando a gente divide multiplica, né? Essa frase é muito boa. E aí estou gostando, estou continuando morando aqui. O Brasil me acolheu, então no momento estamos felizes. Segue a vida aqui. Segue a vida, apesar de dificuldade, né, que propõe, né, um país, mas a gente gosta. Espero que você ajuste tudo. Rafa, eu perguntei pro Pet isso, porque o Pet é um ídolo de todos nós. Está difícil de fabricar ídolos hoje no Brasil, como a gente tinha antigamente, e ele veio num tempo em que o Brasil tinha muitos ídolos. É muito mais difícil ser ídolo naquela época do que agora. Como é que a Time Forte trabalha isso? Para as ABBs saberem, para os nossos presidentes, para as crianças que estão nos olhando, como é que trabalha essa formação de crianças, de base, para saber que não são todas que vão vencer e que aquelas que vencerem têm que saber se portar, tem que saber vencer, né? Eu acho que o primeiro é a gente ser claro com o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, ele sempre vai ser educação através do esporte. Então é que a gente tem ali pessoas, cidadãos que se formem, que tenham suas funções depois, que podem vir a ser atletas
ou não, mas que sejam pessoas de caráter, que façam o bem e que estejam treinadas dentro do nosso ambiente para serem sociáveis e que apresentem o melhor para a sociedade. Então, é isso que a gente tenta desenvolver dentro de uma metodologia, né, voltada para os esportes que a gente desenvolve nas escolas, né, exatamente para tirar o melhor dessa pessoa, desse menino, dessa menina, exatamente para prepará-lo para a vida. Porque não adianta, né, ele ter um sucesso enorme dentro de campo, mas às vezes, né, e como o Pet sabe muito bem, cara, não ser bem relacionado dentro do vestiário, né, não ser relacionado com pessoas do trabalho, isso também vai gerar outras dificuldades para eles, né, a gente fala muito hoje, né, até no processo seletivo de trabalho, de soft skills, né, e isso é exatamente passado nesse momento do esporte coletivo, né? A gente já vê hoje muitas pessoas falando, cara, coloca seu filho no esporte, bota seu filho bota sua filha para treinar alguma coisa, algum esporte coletivo, para ele ganhar isso, ganhar essa maturidade, ganhar essa questão do coletivo, aprender a dividir, né? Lidar com as derrotas, lidar com a frustração, porque nem tudo vai sair do jeito que a gente imagina. Então, isso é muito importante, né? E aí a gente desenvolveu um projeto que entregue todas essas experiências para eles, né, envelopado com as marcas dos clubes que a gente trabalha. Fazer aqui uma verdade. Falando dos objetivos, né? Estamos fechando aí uma parceria, então, e voltando só um pouquinho, né? Porque para esse objetivo, você falou pela manhã na nossa reunião, da captação, qualificação e acompanhamento dos profissionais que estarão envolvidos. Então, discorre um pouquinho para a gente sobre esse processo que é muito relevante nessa parceria. Perfeito. A gente tem tanto uma captação e uma seleção, por exemplo, do nosso parceiro comercial, que vai tocar, por exemplo, essa unidade na ponta, né? Lá nas unidades das ABBs, em que você faz todo um processo seletivo para saber se esse empreendedor está apto, né, para levar essa marca e também para estar dentro de uma ABB, estar, né, ali, porque carrega-se um nome enorme por trás, tanto dos clubes que estão conosco, como também da ABB e do Banco do Brasil. Né? Então, a gente tem que ter total cuidado com isso, para saber se a pessoa ela tem o mesmo objetivo que as nossas marcas têm. Sim. Visto isso, né, os profissionais que lá estão também têm que ter esse perfil e são treinados para isso. Então, depois ele passa por vários treinamentos, tanto o franqueado, né, o responsável pela unidade, parte administrativa, comercial, técnica, financeira, né, toda a parte gerencial, para ele gerenciar uma unidade, como também os professores e as pessoas que vão estar lidando com os alunos, com as alunas, com os pais, com as mães, com as avós, né, para saber exatamente como tratar as pessoas, né, como fazer daquilo ali uma comunidade que eles se sintam bem e possam estar em casa dentro de uma unidade que vai ser, né, ou do Flamengo, ou do São Paulo, ou do Cruzeiro, né, ou futuramente do Inter, que esteja, né, agregado ali na ABB e também em outros lugares que a gente tem, né? Então, esse é o objetivo. Então, por exemplo, a gente tem mensalmente workshops técnicos com os nossos professores para capacitação, em que a gente, né, tem diversos temas aí ao longo dos meses, para que a gente tenha uma educação continuada. Porque não adianta só eu treinar uma vez, mas eu tenho que continuar capacitando essas pessoas. Né, que é a gestão, é você preparar as pessoas melhor para que elas possam desempenhar o melhor ali naquele dia a dia. Existe perfil, né, de cada colaborador. Perfil de competência dele que você acha que você tem e que nós achamos que deveria ter esse perfil de cargo que ele ocupa o colaborador. Isso é muito importante na capacitação dele, qualificação, o lado fortalecer aquela coisa. E você às vezes tem caras muito experientes, né? Mas esse experiente depois de tanto fazer as coisas pode deixar de fazer alguma coisa. Perfeito. Então você tem que ter cuidado. E você tem um cara muito ambicioso. E quando é muito ambicioso, quer fazer várias coisas. E muitas vezes o acessa, né? Você começa a pecar e começa a cometer os erros, que é totalmente humano. Por isso, esse treinamento, acho que é super importante o tempo todo para que esses funcionários que lidam com os garotos, né, com o nosso futuro, consigam fazer o melhor trabalho para desenvolvimento, porque a gente desenvolve nas escolinhas futuros cidadãos, no
jogadores ou esportistas de alta competência, porque sabemos pelo índice histórico que um muito pequeno percentual se torna de alta competência ou profissional. Então a gente tem responsabilidade com a sociedade para poder fazer isso. Então acho que o que é mais importante é desse lado. Como vocês sabem muito bem, vocês lidam com tantos projetos aqui que realmente agora que conheci estão de parabéns. Show, Pet. Eu acho assim, importante isso, porque o Rafa, que cuida dessa área aqui para nós, uma coisa que a gente preza em todos os nossos negócios é a credibilidade do parceiro, porque nós temos muita credibilidade, nós não vamos associar a nossa marca a quem não tem essa credibilidade. E vocês também, a mesma coisa. E você também não vai entregar a tua marca para alguém que não vai praticar bem ela, né? Então fala um pouquinho sobre isso, Rafa, Verdade. essa busca permanente. Isso que a gente fala de grandes marcas, né? Isso. Grandes parceiros. O nosso sobrenome é Banco do Brasil, não tem como desassociar, né? Então, assim, a gente sempre pensa nas boas parcerias com vocês há muito tempo. O Gustavo hoje fez essa provocação para vocês de também entender o sistema BB, da Time Forte, visitar, trabalhar fazer esse trabalho de imersão. A gente tem estudado todo o time de vocês, não só para futebol, mas esportes olímpicos, tá? Então, brincar aqui, viu, Pet? Você vai ensinar a fazer um vídeo aí para ensinar a bater falta, tá? Isso eu acho que é importante para a gente colocar. Ele joga vôlei também. Joga vôlei também. E o desportista, o grande atleta, ele sabe jogar vários esportes, né? Mas a questão de modelo, então, assim, o Gustavo falou, a gente tem estudado não trazer problema para cá, tá? Então, a gente traz solução, né, para as ABBs, a gente tem estudado, a gente tem um projeto que chama FENAB Itinerante, a gente sai, roda o Brasil todo, né? A gente brinca que quase não fica em casa aqui em Brasília, para entender as ABBs. Entendendo as ABBs, a gente precisa ter empresa que entrega, que faz entrega, que a gente conversou sobre isso com vocês. Estão, na verdade, com a grande marca inicial que foi o Flamengo, né? Então, você tem mais de 50 mil alunos pelo Brasil, 290 escolinhas hoje. A gente espera que com as ABBs, com as nossas 800 ABBs, isso se multiplique, que é mais importante, né? E trazer resultado para o sistema, tá? Então, por isso que é importante isso de estar junto com a gente, de conhecer as ABBs, de estar de portas abertas, né, Google? A gente vai colocar todo o sistema à disposição de vocês e para gerar o maior resultado, né, de formar pessoas. Então, a gente não está aqui para prometer o alto rendimento e o PET. Então, quando eu comecei, né, o Cláudio está ali nos bastidores, Cláudio Calabria, quando a gente começou a falar sobre escolinha, os pais, né, nas primeiras pesquisas e entrevistas ali, mas meu filho vai jogar no Flamengo. Não vai. Pode ser que jogue, que se torne um grande jogador, mas a gente vai entregar resultado, né? Resultado de formar pessoas, de formar resultado. Então, esse que é o nosso papel. Eu acho que a gente está aqui para ser claro, né? E o Pet pode exemplificar isso melhor do que ninguém aqui sobre o funil do futebol, né? Ele é duro, muito duro, né? Então, a minoria, né, digamos assim, 1% chega, né, num status, né, de futebol profissional e profissional que eu falo de Série A, Série B, né? Porque tem muita gente que está jogando futebol profissional, mas a gente está falando de séries, né, D, séries, digamos assim, C do Paulista, e que tem uma realidade completamente diferente, né, Pet? Que, na verdade, tem outros empregos para sustentar o jogar futebol, né? Falando do Brasil, que é enorme, com 27 federações, 27 estados, onde vocês têm 800 mesmo clubes, logística muito grande, e nós temos, quando a gente fala profissional, a gente se refere Série A, Série B, C, temos tantos clubes estaduais, precisa esse investimento, porque infelizmente, né, acho que é muito pouco está se separando a verba pública para poder investir em esportes olímpicos, não só no futebol, no Brasil. Eu bati nessa tecla há muitos anos aqui, que realmente um país olímpico, um país tão grande, está investindo tão pouco nessa coisa que é fundamental, que é a ferramenta fundamental para a inclusão social, e hoje em dia ainda mais, por incrível que pareça. Por quê? Porque estamos sendo desviando um foco de todo nas redes sociais, que tomam a criança, que infelizmente vira uma coisa que não é boa, perde tempo demais com celulares, que cada um tem, com televisões que tem em casa, isso. Então, eu acho que televisão agora, nem teenager nem olha mais, tudo no celular. E você precisa botar ele para a sociedade, para ele saber que não é mundo real que vive, não é aqui, que tudo isso é algoritmo, né, que a gente tem. E não tem informação, né? E tem, exatamente. Então, você precisa mostrar para ele de que são mais importantes, retornar com os valores, né? Sim. Como
somos exigentes demais e os pais e nós todos trabalhamos, não temos nem tempo de fazer a educação e isso fica por vista de, infelizmente, dos babás ou dos criadores de escola que não tem suficiente. Acho que o esporte, pelo menos para mim, deu tudo na vida, me tornou uma pessoa não só sucedida, mas também um pai de família, um cidadão, um amigo, né? Então, acho que é um trabalho que vocês estão fazendo, junto que nós estamos fazendo aqui, o caminho que dá às crianças a oportunidade, que sonham, que tem possibilidade de realizar, que vem que não é fácil, que o funil é muito complicado, mas pelo menos vai dar orientação, encaminhar para que ele vai escolher da vida. Maravilha o que o Pet falou, até aproveitar esse gancho ali. Então a gente não vai prometer que esse aluno vai se tornar um profissional, mas a gente tem estrutura e através da experiência de vocês, que é o que eu conheci o Claudinei há algumas semanas, para a gente trazer essa experiência para as ABBs através das Copas, de trazer o observador técnico, hoje não é mais olheiro, né, que é o observador técnico, e é um compromisso que o Gustavo autorizou da gente usar esse recurso que entrar, né, dessa parceria, para a gente retroalimentar o sistema e a gente fazer torneio, trazer a melhor experiência o que vocês já fazem. Né? Eu acho que, na verdade, a gente... existe a possibilidade, no final do dia, se tiver que ter uma resposta sim ou não, é sim. Né? A probabilidade, ela é grande? Não é grande. Né? O que a gente vai fazer? É trazer todas as ferramentas para que ele possa ter essa oportunidade. Porque é isso que a gente quer dar para vocês, né? A gente quer trazer um ecossistema, criar um ecossistema tanto de eventos, de torneios, de experiências, para que, caso ele tenha aptidão técnica, né, essa criança possa ser aproveitada. E aí em qualquer modalidade, tanto no futebol, né, quanto na ginástica artística, quanto no voleibol. Né? Então, para que ele possa ser utilizado, né, da melhor forma possível. E a gente vê como, né, é uma gestão multidisciplinar, que se a gente está vendo o seguinte, no futebol não tem muita aptidão técnica, vamos tentar uma outra modalidade? Né? Ou no futebol, você está numa posição aqui, porque hoje isso não acontece, né, Pet? Às vezes a pessoa fica muito fixada numa posição e não deixa experimentar outras coisas que talvez seja muito melhor para ela, né? Fica muito mecânico, né, cara? Isso cabe aos profissionais. Exato. Que são bem treinados para reconhecer, né? Então, claro que cada um que tem aptidão, que está dizendo que tem talento, mostrando, vai ter oportunidade porque vai ser observado e a gente vai ver, esse aqui tem possibilidade de ir de um clube que já é profissional, para treinar, para tentar. Ser observado. Isso. Ser observado, ser treinado e ter oportunidades maiores de crescimento profissional. Porque até onde a gente está fazendo um limite dentro das escolinhas, dos clubes, mas quando se trata de profissionalismo, a gente só pode encaminhar e reconhecer esses atletas futuros, que vão trazer alegria, que vão trazer medalhas, as taças para nós. Porque a partir desse momento, né, a partir do momento que você reconhece o talento, você entregou esse talento para o clube, aí o clube, é o trabalho do clube lapidar ele, e aí tem toda uma caminhada, porque só começa, né? Começou ali, né, Pet? Na verdade, começou ali na escolinha, ele foi selecionado, né? Foi visto que ele tem um talento, foi encaminhado, e aí começa a caminhar. Você já faz isso pelo Brasil? Você falou uma coisa que eu acho muito importante, a gente estava conversando antes sobre método, sobre tudo isso. A gente tem parcerias diversas. No esporte, por exemplo, nós temos parceria na natação com o Gustavo Borges, que é vice-campeão olímpico, né? No vôlei, nós temos com o Giovanni Gavi, bicampeão olímpico. Todos já estiveram aqui conversando com a gente e estamos agora com vocês aqui. Então, a gente está qualificando muito o nosso processo, trazendo para cá. Eu vou copiar o Marcelo Paz, presidente de Fortaleza, que eu falei há pouco para ele. Nós estamos trazendo para o nosso processo pessoas melhores que nós, naquilo que elas fazem. Porque vocês são melhores que nós em ensinar, por exemplo, futebol para crianças. Vocês fazem isso muito melhor que a gente. Então, vamos trazer vocês e oferecer isso para as ABBs. E aí tem metodologia, tem processo. Você estava falando sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a importância disso no esporte, de você ter método, de você pensar, projetar, para quando praticar, buscar o resultado em cima daquilo que você projetou. Não em cima da pessoa, mas em cima de um projeto.
Então, isso depende da faixa etária das crianças. Sim. Né? Então, você tem um regime do trabalho e você tem que aplicar. Então, quando a criança é pequena, você deixa ela brincar. Eu sou de metodologia de que ela tem que se desenvolver sozinha, criatividade, imaginação, Joga a bola lá e... tudo. A partir já de uma certa idade, que a partir de 12 anos, já você introduz a filosofia do futebol, a filosofia do esporte que ela pratica. Acho que se aplica em todos os esportes. Então, depois, quando fica ela traduzida disso, mesmo assim você não tira a liberdade. Aí você bota conceitos. E aí depois a metodologia do trabalho, que para mim tem que ser sempre sistêmica. Só assim você vai despertar ao lado cognitivo mais, que tem que ser trabalhado demais, porque a gente sabe que o lado cognitivo é muito personalizado, é individual. Então, alguém tem mais desenvolvido, o outro tem menos desenvolvido. Então, a aprendizagem de cada um é diferente. Por isso, você tem que ter a abordagem para cada um individual reconhecer isso. Então, quando você implementa tudo isso dentro das criançadas, aí ela vai começar a raciocinar e você traz ela nas situações que ela vai reconhecer que é importância, qual é a coletividade, companheirismo, resiliência, comprometimento, consistência, altruísmo, tudo isso que ela precisa para ter um esporte coletivo. 99%, mas mesmo que seja individual, quando tem um esporte individual que depende só de si própria, desenvolvimento, ela treina na equipe, claro. Ela suporte, ela precisa ajudar, porque tem momento difícil de se fazer. Quantas vezes vimos, né, numa competição de atletismo, um cair e outro companheiro segurar, levantar. Então, nós vivemos uma comunidade onde nosso propósito tem que ser a contribuição. Então, faz bem e fazer nossas tarefas. Tarefa sua, você vai fazer. Tarefa minha, você ajuda. Sempre bem-vinda. E acho que ninguém de nós, ou qualquer um, não conseguiu nada sozinho na vida. Foi ajudado pelos profissionais, capacitados, e para qualquer um, para ele encontrar o seu caminho. Então, para isso, esse é o começo e estamos aqui para fazer... nossa parte de contribuição. E uma coisa que o Pet falou que é muito verdade, assim, que a gente às vezes tenta desmistificar isso na cabeça dos pais, né? E também dos gestores, às vezes, quando eles chegam com essa ideia, é que, cara, criança em certas idades tem que ser criança. Tem que deixar brincar, tem que deixar testar posição, tem que deixar testar outras modalidades, porque ele tem que ter o repertório motor. Quanto melhor o repertório motor dele, melhor vai ser o desenvolvimento dele dentro dos esportes. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com a evolução, né, do nosso filho ou da nossa filha ali, a gente quer, né, acelerar alguns processos, mas às vezes a gente atrapalha o processo, porque aumenta o teste de carga nele, aumenta o seguinte, não, meu filho tem 10 anos, ele já treina numa escolinha, mas estou pagando também um personal aqui para dar um personal para ele, isso acaba que atrapalha o processo, porque como você vai ver, essa criança está cansada, ela não consegue render direito, está tendo uma carga que ela não deveria ter, enquanto que às vezes colocar ela para fazer uma outra atividade física que não tem nada relacionado ao que ela faz, seria melhor para ela, para o repertório motor dela, para o desenvolvimento cognitivo dela, e é isso. Então a gente tenta desmistificar isso dentro das nossas escolas, dentro da nossa metodologia, para que a gente possa desenvolver o melhor, né, no dia a dia. Você tem um documentário aí, acho que no Netflix, chama Crianças Troféu, que é aquele pai que projeta no filho ou na filha tudo que ele não foi. Frustração, né? Frustração. E é perigoso, né? A gente tem isso em várias jornadas esportivas, né, Claudinei? Quando a gente faz o brigão, quando ele vai jogar e ele briga, é um nível de briga. Quando é o filho dele que está jogando, a briga é muito maior, né? Porque ele arruma confusão com todo mundo por causa do filho. Então... Com certeza, Gustavo. E aí, sobre o processo, porque já é uma parceria de sucesso, certo? Temos certeza que o público que vai ser atingido será muito grande. E tem a expectativa dos pais e das crianças. Então, já falamos pela manhã, você abordou aqui, tem todo um processo, né, de observação, de acompanhamento, de degraus, que sim podem
sofrer uma segunda avaliação no segundo momento, chegar até o clube, tudo passando por você e tudo a seu tempo. Isso é importante. E o Pet colocou muito bem aqui a questão da ludicidade. Você entra com 6, 7, 8 anos, ali não tem tática, não tem estratégia, é o lúdico. Ele brincar de jogar futebol, para ficar à vontade. E aí vai o recado já para os pais, né? Porque o pai também influencia diretamente. O pai já quer que o treinador coloca para jogar, quer que ganhe alguma coisa. E aí, vou estender aqui, vou passar para o Pet a bola, na questão do futebol atual com imediatismo, que você usou bem esse termo aí. Porque quando chega num clube, com 13 anos, o treinador já cobra para ganhar alguma coisa. Aí passa para a criança que tem que ganhar. E nessa hora, talvez, aproveite mais aquele qualificado fisicamente, deixando de lado o melhor tecnicamente, em função desse imediatismo criado por pais, por professores, por clubes, e lá na ponta, ou hoje em dia na seleção principal, talvez esteja afetando. Queria ver do Pet essa situação. Se entende que esse imediatismo prejudica ou não? Definitivamente está todo errado. Então, às vezes, tanto que na Europa, às vezes tem nessa base, né, que você citou essa idade, você não tem notas, você não tem gols, você tem pontuações. Então eles ganham pontuações para dizer exatamente participação e aí valorizado características do jogo, quanto é o companheirismo, qual é o passe dele, qual é a coletividade, quanto é dedicação, quanto é a responsabilidade. Scouting é diferente, por exemplo, para essa faixa etária. Agora, quando entra nos clubes já de altas competências, então clubes grandes assim na base, começa errado. Por quê? Eu estou vendo que, diferente da muito monte de clubes europeus, que tem almanaque de instruções de trabalho, igual que na escola, você tem o ministério que te entrega os livros, que está dizendo, essas matérias você vai ter esse ano. Então, aqui no futebol também deveria ter, depende dos professores, como que isso vão dividir com os alunos. Então, tem professor que diga, vai lá, abre essa página e lê. Tem um professor que, vocês têm que aprender isso, eu vou lá para fumar. Tem professor que está dizendo, hoje eu vou falar sobre isso, e ele só fala e escreve na tábua, né? E tem professor que está dizendo interativo, que está falando nova matéria e envolve os alunos já participarem disso para que eles sejam envolvidos no processo da aprendizagem coletivo, em vez de só escutar uma coisa monotônica e cada um ficar do seu lado ou fora do lado, estão chamando. Então, isso é a mesma coisa. Quando a gente dá o treinamento, quando o professor dá o treinamento, isso, se ele envolve, se é importante de ele chega nessa aprendizagem, e o futuro é melhoramento, de que ele possa progredir cada vez mais e preparar ele com a filosofia que está usando para quando chega no profissional. Se eu estou querendo agora, meu objetivo agora é minha carreira, tem que meu time 15, sub-15, sub-13, sub-17 tem que ganhar, porque só com título eu vou ser o melhor professor. Deixa de formar o atleta, deixa de desenvolver capacidade que ele tem, possa ter futuramente. E eu acho que não só o atleta, né, Pet? Eu acho que o profissional também treinador. Porque a gente não vê também isso, né? Um planejamento, às vezes, de carreira nos clubes, assim, para esses treinadores. De como que você vai preparar uma nova safra aí de treinadores. Como é que você vai introduzir uma nova filosofia. Sabe que você vê na cada categoria, cada um faz diferente. Isso. Então, no sub-15 está jogando uma, no sub-17 outra, sub-20 o time principal. Então, você vê que realmente não existe uma filosofia A copinha, né? montada do clube. E dentro desse filme não existem os conceitos, não existem estratégias montadas. Então, cada um vai por si mesmo. Então, isso quer dizer que nós temos instruções. Então, quem comanda não simplesmente quer resultados e não quer implementação de processo de aprendizagem do clube. Clube, como qualquer clube, né, tem seu DNA. Sim. A história que você tem que reconhecer e eu quero que seja assim, porque estamos acostumados assim. Então, minha tendência é que o trabalho seja aplicado dessa forma para que a gente se assimile quantas vezes mais nesse perfil, que é o que a gente falou antes dos perfis. Então,
não temos aqui definitivamente nenhum clube. Tanto tempo que A Copa São Paulo, né, acho estranho hoje reforçar time para a Copa São Paulo, né? Perdeu um pouco de sentido passado, que é formar, de trazer a base, né? Hoje você tem vários clubes. Isso aconteceu com o Grêmio na Copa São Paulo. O Grêmio estava assim, passando de fase. Quando chegou quase lá no fim, precisou de jogadores para jogar parte do Campeonato Gaúcho, trouxe de volta. E eu acho que está certo. A filosofia. Você não está lá para ser campeão, você está lá para formar. Óbvio que é bom ser campeão. Mas você falou um negócio que eu ia te perguntar. Que é exatamente isso. Você tem categoria de base. Vamos lá, a criança passou pela time forte, passou pela Escolinha do Flamengo, passou pelas ABBs e caiu lá na categoria de base do Flamengo. Lá dentro no Ninho do Urubu. Cara, o time sub-13 tem que jogar, no meu conceito, no mesmo modelo de jogo do time profissional. Você está preparando? Parecido. Sub-13 não, mas sub-13 sim. Isso. Queria que você falasse sobre isso, porque você tem que formar. Se eu estou formando o atleta para jogar no meu time profissional, esse é o meu objetivo, o modelo de jogo tem que ser o mesmo. Ou eu estou errado? Não, mas estou dizendo, os treinamentos que são feitos, alguém tem que coordenar isso. Não pode um professor categoria sub-15, sub-17 fazer o que ele entender que tem que fazer. Ele pode aplicar aquilo dentro que está orientado. E isso não temos. Por isso estou dizendo, você vai ser contratado numa escola. Você vai lá, qualquer escola de educação, e você, hoje eu vou falar sobre isso. Não. Você tem uma, dentro os livros... filosofia aqui. Tem um conteúdo. Exato, um conteúdo que você tem que fazer. A mesma coisa deveria ser no futebol. Senão a gente vira aquela coisa, treinadores pela internet. Informações são disponíveis para todo mundo. Você abre a internet e hoje acha tudo. Agora, você sabe por que e qual treinamento, qual regime de trabalho se aplica para quem? E o que você quer com isso? Qual é a proposta? Essa é a diferença de cara que inteligente acha informação e o sábio sabendo aplicar. Uhum. É aí que entra o coordenador técnico? É aqui que entra o coordenador técnico. Perfeito. Aí que entra os coordenadores técnicos do futebol amador, profissional e tudo isso. Uhum. E aí a importância das parcerias, como você falou, do Giovanni, do Gustavo, aqui com vocês também, da didática no processo. Você falou bem, eu sou também professor de educação física e matemática, eu não posso chegar no ensino médio e aplicar o fundamental, ou vice-versa. Tem um momento, é a cartilha. É o sub-15, é isso daqui. É o 17, é isso daqui. Então, todo esse processo aí vai coincidir para que no futuro com a liberdade profissional. E aí a metodologia. Tem tudo a ver você com... ter ali, por exemplo, a metodologia, você trabalha, né, dentro da metodologia, o que você vai trabalhar naquela faixa etária. Né? Não vou trabalhar força numa faixa etária que a gente está falando de 7, 8 anos. Não faz sentido nenhum. Né? Você vai para a ludicidade, você vai para outras coisas. Entendeu? E... ao contrário, né? Quando você está no sub-17, sub-15, entendeu? Tem toda uma metodologia para você seguir e poder estruturar e entregar isso para os clientes. E a idade? Eu vou falar. Não, sim. Da importância da questão do Claudinei, a idade, né? Qual é a idade que vocês trabalham, né? Para a turma entender. Hoje a gente trabalha de 4 até 23 anos. Né? A gente atende tanto meninos quanto meninas. E é importante, porque hoje no futebol, ainda mais até uns 11 anos, eles jogam juntos, né? Não tem problema, porque ainda não teve aquele pico de estirão de força dos meninos, então elas conseguem também jogar juntos ali, né? Naquele primeiro momento, e aí depois a gente tem turmas específicas para meninas também. Elas maturam primeiro, né? Exatamente, e aí depois a gente tem turmas específicas para elas, para poder também ter também uma metodologia específica ali para elas, metodologia específica para futsal, por exemplo, para goleiros, então para você desenvolver o melhor ali em cada modalidade. Né? E a gente vê que a partir de uma certa idade, a gente já vai ver que o atleta ou a pessoa que vai estar ali conosco, ela vai estar pensando em uma outra coisa. Porque ele, às vezes, tem a consciência, né, Pet, de chegar e falar assim, 16 anos, acho que eu, tenho que buscar uma outra coisa. Será que eu não posso, de repente, eu tenho uma aptidão para o futebol, mas não tenho, talvez, para jogar profissionalmente, mas eu tenho, de repente, para fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Então, eu posso ter ali, e a gente tem, né, intercâmbio estudantil para eles, para que eu possa ter uma outra alternativa. Então, eu tirei, né, a vida, digamos assim, tirou a alternativa de jogar profissionalmente num clube, mas te deu
né, a alternativa de fazer uma faculdade através do futebol. E isso... Ganhar a bolsa. Exatamente. E isso, na verdade, é o nosso papel. É de dar ferramentas para que ele, né, através do esporte, consiga realizar esses sonhos. A Time Forte atua nesse processo de intercâmbio? Também. Então, hoje, né, dentro das nossas unidades, por exemplo, agora no meio do ano, a gente está mandando uma turma para Valência, né, que vai fazer uma imersão ali de uma semana, né, com um parceiro comercial que a gente tem em Valência, vai visitar, né, o estádio, vai treinar uma semana inteira com metodologia europeia, ali, com treinadores UEFA. Então, viver uma imersão com scouts também, né, de universidades, tanto europeias quanto americanas, para que eles possam ali, né, fazer esse intercâmbio estudantil. Uhum. Para nós é importante essa vivência, né, cara? Eu sempre achei isso. Você está falando poxa, eu sei que tem alguém fazendo algo melhor que eu e está na mesma área que eu vou ser parceiro dele porque eu quero aprender com ele, quero ver se é bom. Sabe, você vai fazer isso muito bem feito lá olhando, então você está levando alguém para outro lugar para ver como é que é lá, para trazer para cá, para melhorar a experiência. A gente estava falando sobre isso. Quando você veio, os jogadores que vinham do exterior para cá eram grandes jogadores. E aí eles vinham para melhorar o nosso futebol. Essa era a situação. E agora temos muitos estrangeiros. Olha, são estrangeiros, nada contra, mas acho que tantos estrangeiros no futebol brasileiro. Na primeira divisão temos mais de 130 jogadores. Você acha que a gente tem que limitar assim o número por equipe, como tem lá fora ou não? Eu tenho um conflito. Porque qual é o conflito? O conflito é a liberdade. Sim. Então você tem direito de escolher onde trabalhar, então ir e vir e tudo aquilo. Mas para o futebol brasileiro não é bom. Porque nós estamos deixando para trás a qualidade de desenvolver dos nossos jogadores. E aí temos aquela coisa, se a gente já não tem profissionalismo 100%, ainda estamos melhorando, ainda temos muitos cartolas dentro de futebol, então o que acontece? Pensamento é aquela coisa, a comida do prato dos outros sempre é mais gostosa. Então não deixa de ser isso, porque às vezes você não valoriza o teu próprio bem, e está dizendo, puxa, a camisa da Rafa é bem mais bonita que a minha, que ela era. Então, assim, a gente um pouco desvaloriza o nosso próprio produto e nossos próprios jogadores e também, consequentemente, professores, treinadores. Como é que você... Porque assim, existem mecanismos que você pode implementar. Agora nós estamos vendo no mundo aí uma guerra tarifária sobre economia, né, e outras coisas. Ai, meu Deus. Exato. Mas você vai para o futebol, por exemplo, você pode criar um mecanismo de defesa. O cara, para vir jogar aqui, ele tem que ter tal situação. Você pode, condições. Como a Inglaterra tem um coeficiente, você tem que cumprir alguns coeficientes de pontuação para chegar aí. Beleza, você pode fazer isso, mas por outro lado, sou a favor de liberdade. É complicado. O free market. Então, se a gente já está propondo, como você está citando, essas situações de mundo da economia, quero open market. Quero open market. Mas eu quero um profissional que reconheça que esse valor do marketing saiba valorizar o produto que ele tem. Nós temos agora... Aí você está falando de dirigente, de quem contrata. Né? Então, estou falando de dirigente, estou falando do nosso imediatismo, do nosso sempre estar olhando, porque aquele que acha que comida do teu prato é melhor que a minha e servida da mesma cozinha, veio do mesmo chefe, por exemplo, é porque não conhece, não tem paladar. Então temos que educar sobre a comida, sobre a bebida, sobre as coisas, sobre os nossos talentos. Nós temos maiores talentos. E eu acho que a gente tem que... E nós não estamos lapidando o suficiente dele por causa do imediatismo. Eu acho que a gente tem que entender o porquê desse aumento exponencial do número de estrangeiros. Por quê? A qualidade dos nossos jogadores... São melhores que a gente? Perfeito. Qualquer um que é melhor. Isso. Aquilo que você falou. Eu quero trabalhar com um cara tão bom quanto eu, ou melhor. Melhor que eu. Então, partindo desse princípio, com o Open Market, todos são bem-vindos.
Não importa quem é. Igual que a gente olha, treinador gringo, não é gringo. Não. É um profissional que exerce cargo de técnico de um clube. São respeitados todos. Então, mesmo assim, dos jogadores. Agora, será que no time, no Brasil, precisamos de tanto porque faz falta? Porque realmente nosso futebol foi para baixo? Essa é uma pergunta que difícil chegarmos na resposta. Porque isso sempre foi uma tendência, na verdade, ao contrário, né? Da gente exportar demais. E de você ver, por exemplo, brasileiros, né, jogando em campeonatos argentinos, né, colombiano e etc. E agora você está vendo, né, um número de argentinos, de colombianos. Paga bem, né? O Brasil também tem a questão, né, financeira que também, né, traz uma outra realidade dentro da América do Sul. Então, você vê que os salários daqui são, né, muito mais altos do que outros. E a gente vê até em nível de competitividade, né? Porque se a gente pegar os últimos, se não me engano, 5 anos de Libertadores, 5 campeões brasileiros. Então, isso também diz muito, né? Porque era mais equilibrado, né, Pet? Era uma coisa assim que era mais equilibrado. Hoje em dia, cara, a gente está vendo aí... Você qualifica, cara, eu tô lembrando aqui de uma história de ABB, tá? Como eu falei, sou gaúcho, Rio Grande do Sul, e lá na ABB de Santana do Livramento, que é na fronteira com o Uruguai, Rivera, quem joga pela ABB, nem joga mais agora, eu acho, mas quem jogou muitos anos depois de se aposentar do futebol foi o Hugo de Leon, que foi campeão do mundo com o Grêmio, nos áureos tempos do meu time. O Hugo de Leon mora em Rivera e foi jogar na ABB de Santana do Livramento. Lá não tem fronteira, as duas cidades, você atravessa a rua ali e está lá. O fato dele ter ido jogar na ABB de Santana do Livramento, jogar, que eu digo, se associou e foi participar das competições lá como um associado da ABB normal, fez com que muitas crianças do Uruguai, de Rivera, atravessassem a fronteira para se associarem na ABB de Santana do Livramento, para jogar nas categorias de base lá, nas escolinhas. E aí eu fazia os campeonatos no Rio Grande do Sul com crianças, lá nós tínhamos campeonatos de escolinhas e tinham 4, 5 crianças uruguaias, que até para nós era brincadeira, como é que nós vamos inscrever, porque não tinha CPF, não tinha nada, né? Então era show isso aí, cara, você qualifica do jeito melhor, você faz um negócio bom, bem feito. Da mesma forma você não pode fechar a porta. Exatamente. Tem isso. Então, quem é que você qualifica? Acho que lá no futuro nós vamos ter que criar uma escolinha de dirigente, né, cara? Porque o jogador... Lá no futuro não, lá no passado. Lá no passado. Tá atrasado. Correr na frente, né? Correr atrás. Cara. Mas criamos escolinha, desculpa. Não, sim. Criamos escolinha dos treinadores no CBF. Treinador, sim. Como todo mundo. E aí que desvalorizou nossos treinadores. Agora nossos treinadores não prestam, parece. Verdade. Então, acho que temos que refletir bastante. Essa questão e a gente tem, desculpa, Rafa, a gente tem até que ter cuidado para não queimar esses treinadores, né? Eu estava vendo uma crônica assim sobre porque hoje o que a gente tem mais em ascensão assim é o Felipe, né? Felipe Luiz. E aí fica naquela gangorra, né? Pô, tem um jogo que não é tão bom, parte da mídia já questiona. Não precisava ser o próximo jogo contra o meu time, né, cara? Para se recuperar justo contra o Grêmio. Mas eu já te falei que você já devia estar acostumado. Cara. Já te falei. Já era para estar acostumado. E aí vem um jogo e aí a mídia também faz esse processo, né? E aí o Pet, que trabalhou muito tempo, né, também como comentarista, trabalha até hoje, né? Qual que é o papel também, né, da gente ser mais assertivo nessa, digamos assim, nesse aumento ou diminuição em termos de qualidade na hora de falar assim de pessoas que estão num processo de formação, porque está evidente que ele está num processo de formação, vai muito bem, né, tudo mais, né, a gente espera que ele siga nessa pegada, é uma pessoa que sempre mostrou isso, né, sempre mostrou também até dentro de campo que tinha esse perfil e que queria isso e que se preparou. Tá? Ele fez, né, diversos cursos, né, se preparou nas categorias de base, teve a oportunidade e foi galgando. Mas até quando a gente pode, né, digamos assim, gerenciar essa expectativa tanto da mídia quanto das pessoas?
Difícil, né? Olha, não, difícil não, impossível, né? Porque tantas opiniões, quantas cabeças temos. Até aqui temos 5 opiniões provavelmente diferentes formadas, mas temos bom senso de pronto de ouvir outras. Então, no futebol, principalmente, falta muito bom senso. Então, um dia é herói e outro dia vilão. O tempo todo, principalmente nas altas competências. E quanto mais importância do clube, você tem mais, esse exponente aumenta ainda mais. Então, o que acontece quando tu está falando isso, né? Agora citou o treinador do Flamengo, o Felipe, né? Está se preparando, tem potencial e tudo isso. O que você falou antes? Eu quero trabalhar com o melhor de mim ou no mínimo do mesmo que eu. Ele está trabalhando com o time dele, com alguém que está no nível dele ou superior? Não tem ninguém do lado dele que é no nível dele ou superior. E ainda estamos dizendo que ele está em desenvolvimento, com crescimento, que tem potencial, que é super inteligente, que tem tudo para isso, está sendo preparado e não está. Mas tu fala que não está pronto, já está. Falou que não está pronto. Não tinha como estar pronto. Isso é fato, mas ninguém quer dizer. Agora, que está indo bem, graças a Deus que está indo bem. Sim. Porque você viu na primeira derrota aos comentários que acontece. Pronto, né? E não tem como ganhar tudo. É isso. Então, mas sempre foi isso. Quando assim, troca o treinador, perdeu 2 jogos, 3 jogos, troca. Aí chega novo, medalhão, perde 5 seguidas. É normal, acabou de chegar. Por quê? Porque medalhão. Se tu coloca um novo e perde 2 seguidas, tá vendo? Já não presta, né? Não é, então, quais são critérios que a gente usa? E nós, eu sempre falei que o critério para admitir o treinador sempre se teve no futebol brasileiro. Falta de resultados que tu acha, ou que a opinião pública acha, ou que a política da oposição acha, e você, ou da torcida, e você demite o treinador. Então, acha um critério. Para contratar o treinador, qual critério tem? Não tem? Eu achei só um critério. Não ter critério. É pesado. Você contrata quem você acha, quem ventila mais no meio e acha justificativas. Mas nunca contrata sabendo por quê, porque esse treinador tem perfil da filosofia implementada em sistema, conceito no meu clube. E contrato SI para desenvolver e fazer um planejamento, e esse processo vou ter do lado dele os caras que são competentes, que vão acompanhar o que isso é. Você quer assumir esse... Então chega treinador e sempre chegava. Esse jogador não presta. Tu sabia antes de assinar o contrato que tem esses jogadores? Por que agora quer me trazer 10 jogadores novos e mandar 10 embora? E na minha época foram não 10, foram uns 20, 50 por ano. E essas mudanças só favorecem a quem? O futebol? Não. O clube? Não. O cofre? Não. Vocês que são administradores sabem disso. Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta ainda hoje, que está bem melhor do que na minha época de jogador. Eu acho que você falou uma coisa assim, a gente tem um treinador nessa linha do Felipe Luiz que se mostrava com toda a condição de ser treinador quando era jogador, que é o Roger, hoje treinador do Internacional. Para mim é um excelente treinador. Tem seus trabalhos reconhecidos por onde passa, tal. Falta alguma coisa, pode faltar, tal, tá lá. Ainda está em formação. É um bom treinador hoje e ainda tem muita coisa para melhorar. O Felipe Luiz, não está falando de imediatismo. Cara, o Felipe Luiz estava cotado para a seleção brasileira. O cara mal começou a carreira como treinador. Como é que você vai fazer isso com ele? Ele mesmo disse, eu estou fora, não quero saber disso. Tem outro que foi cotado. Arthur Jorge. Sim. Só treinou Braga e Botafogo. O Braga era para ser mandado embora, veio aqui no Botafogo, deu super certo e não tinha absolutamente nenhum indício que vai ser assim.
Então, caiu. Imediatismo. Então, imediatismo, super certo, perfeito. E agora, no próximo trabalho dele dá errado, vai dizer, não presta mais. Então, todos os nossos treinadores no Brasil tiveram sucesso e tiveram insucesso. Normal. Qualquer Quem está na mídia é o último que teve sucesso. É isso. É do momento. Então, antes aí com o Cuca estava falando, o Cuca vai assumir. Antes. Ele assumiu o Atlético Mineiro há 2 anos atrás, deu errado. Tá vendo? Ainda bem que não foi contratado na seleção. Isso. Então eu falei que foi erro ter aceitado o Atlético, eu tinha que esperar a seleção, porque todo mundo estava falando dele. Aí Renato Gaúcho estava falando a mesma coisa. Aí Dorival, a mesma coisa. Então, só imediato. Quem está no foco agora, só quem ganhou agora. Fernando Diniz, né? Deu uma queimada na seleção boa ali. Bom, aí eu tenho a opinião que a seleção brasileira, que é a melhor do mundo, que é de primeiríssima prateleira, no topo, não pode se permitir ter um técnico interino na seleção e esperar um técnico estrangeiro a vir, se quiser, quando Você quer quiser. o trabalho dele. Não pode ser. Não pode. Para mim, isso é inadmissível. Minha opinião. Aconteceu no Brasil. Então, com que seja, não pode, porque sou o penta, sou o melhor. Então, não tem como. Agora aconteceu. Então, Fernando Diniz ou Dejan Petkovic ou qualquer um não pode ser escolhido e se trabalhar dessa forma, independente se tem qualidade ou não tem qualidade. Verdade. Eu sempre falo para todo mundo, cara, que, como é que se diz? Sucesso e sorte. Sorte e sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Tá? Primeiro você trabalha bastante, aí depois você vai ter sucesso e aí você pode dizer, tive sorte também. Sorte, né? Quanto mais eu trabalho, mais Vamos sorte. dizer que é sorte. Mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E isso falta muito para a gente aprender. Precisa trabalhar muito, você não vai chegar lá do cheguei. Eu acho que se nós 5 agora definimos o que a gente acha de sorte ou do sucesso, vamos ter 5 definições. Vamos. Ou 105, ou 200 milhões. Verdade. Que é válido e democrático. Verdade. Agora, trabalho, a gente eu sabe acho a mesma que coisa. tem uma Vai, grande- bota a mão na massa e faça. Agora, Vai rodar. O do trabalho, acho que não vamos ter tanta divergência. Cara. Acho que não temos tanto trabalho árduo, contínuo, o tempo todo. Senão, Planejamento, né? isso a gente aprendeu. Acho que está na essência humana, porque isso é instinto que quando nós fomos criados, né? Que se você vê, se você não trabalha, você não se sustenta. A não ser que seja filho mimado do pai rico. Que alguém trabalhou muito para ti, que você é o... Mas também não vai ter nenhuma Lá coisa na frente vai dar problema. Pai rico, filho nobre, neto pobre, né, cara? Tem Eu essa aí acho que também. tem uma grande questão também no Brasil que eu não sei se somos os únicos, né, país no mundo, mas eu acho que um dos pioneiros aí nesse sentimento é que todo brasileiro entende de futebol. Né? E aí, isso faz com que, exatamente o que o Pet está falando isso, cara. Você vai pegar aí, ó, a gente tem quanto? Tem 200 milhões. Vai ter 200 milhões de opiniões diferentes sobre isso. E todo mundo acreditando que aquela Sabe opinião tudo. é correta, né? Mas aí a gente tem que chegar num consenso. Que é isso que eu acho, às vezes falta, até na questão da união dos clubes. Né, de você chegar num consenso também de como gerir o futebol, de como, para onde a gente vai, né, um senso de unidade, de você ver, ó, quais os objetivos, o que a gente quer para esse produto, porque ele não deixa de ser um produto. Sim. Né? O que a gente quer? A gente quer que, cara, mais famílias consumam o futebol, mais pessoas estejam inseridas nele, que a gente tenha, digamos assim, mais propriedades, mais experiências. E aí a gente tinha que ter um consenso melhor, né? Trabalhar em prol de um todo, e não, às vezes, né, só dentro da nossa realidade. É o que eu estava te falando antes. Nós, por exemplo, quando a gente fecha com vocês aqui, nós não estamos, assim, não é nosso objetivo fazer as ABBs ganharem rios de dinheiro
com a escolinha do Flamengo, com a escolinha do Cruzeiro, com a escolinha de São Paulo, é nosso objetivo aumentar a nossa base de associados, que vão pagar a mensalidade e vão perpetuar o clube. E, eventualmente, a gente ganha alguma coisa vinculada às escolinhas, mas o nosso objetivo com as escolinhas é trazer pessoas para dentro das ABBs. Esse é o nosso objetivo. Fidelizar, né? Comum a todos, a fidelização, ao trabalho. Então, a gente tem este propósito. E aí, cara, a gente busca alguém, Pet, nessa linha do que eu estava falando, que faz melhor que nós, ou trazer escolinhas, fazer escolinhas, ensinar a jogar futebol. Eu não sei ensinar a jogar futebol. E não só futebol, viu, Guga? Né? A gente tem Qualquer trabalhado... outra coisa, né? Porque assim, a gente conversou com o Flamengo, né, um tempo atrás, que ele quer se tornar potência olímpica, ele quer usar as ABBs. E a gente tem esse material humano através dos alunos, né, dos associados ali. E aí, Rafael, tem que aproveitar isso aí da rede, né? Usar isso, que a rede é muito grande, né? A gente tem uma rede enorme pelo Brasil, de ponta a ponta. Então, fala pra gente não só o futebol, mas qual que é a ideia que vocês têm, principalmente de formação com essa turma, né? Se puder falar também, se atende criança deficiente, que é importante, né? De todas as idades, tá? Sim, então, sim, crianças deficientes, né? Também de espectro autista também, né? Então, com diagnósticos de TDAH, né? diversas, digamos assim, diagnósticos a gente recebe dentro das nossas unidades, né? Nossos professores são preparados para isso. Temos algumas unidades que têm turmas específicas também, né? Para autistas, né? E pessoas com certos diagnósticos. Então, tudo para fazer com que a gente tenha um ambiente melhor, né? Um trabalho melhor, mais especializado e que a gente possa atender com qualidade todo mundo que chegue, né? E não só no futebol, né? Como também em outras modalidades. Então, a gente estar ali entregando experiências, e é isso que a gente quer. A gente quer que essa criança ela tenha uma experiência única dentro dessa unidade. Isso. Que ela viva momentos que ela vai chegar e vai contar para os filhos, para os netos, sobre o que ela viveu. E às vezes o que ela viveu foi um campeonato que a gente fez no Maracanã, que teve a presença do Pet, né? Que às vezes vai ser um campeonato que a gente vai fazer, né? Em São Luís do Maranhão, em que a gente vai juntar todas as unidades das ABBs e que ela vai, né? Vai falar assim, pô, meu filho, eu conheci lá gente de todo o Brasil, conheci, né? Ou às vezes vai conhecer até as pessoas com que vão se relacionar lá para frente. Sim. Né? E é muito legal porque nesse momento da nossa vida, né, da Time Forte, com mais de 30 anos aí de caminhada, a gente já completou o ciclo, né? Porque a gente já teve, por exemplo, alunos que se tornaram professores e que se tornaram donos de escola e que hoje têm filhos que estão dentro das escolas. Cara, e aí você fecha aquele ciclo assim e você vê, cara, o propósito, né, de você transformar vidas através do esporte. E é isso. Assim como o Pet falou no início, o esporte deu tudo que ele tem, né, através do trabalho dele. Né? E é isso, cara, deu um propósito de vida para ele. Então, o trabalho social em prol de contribuir à sociedade. Então, as pessoas com PCD, PNE, são sociedade. Então, tem que ter professores capacitados para também ajudar nesse processo. Pô, cada um de nós vai ajudar, porque tem bom senso, tem humanidade, tem aquele raciocínio, mas também tem que ter profissionais muito mais sem inclusão, né? Exatamente. Muito mais sem inclusão. Que tem requisitos já preparados, pré-ensinados para trabalhar. E já tenho no meu futebol camp, na Aprenda Compete, tem um professor que trabalhou no SESC, que sabe lidar, que tem uma educação física, que a gente recebe os PCDs e PNE, junto com a molecada toda, e se enturma, porque isso é umas memórias e experiências únicas que vão ficar. Então, vocês estão entrando na parceria certíssima, porque nós temos, nosso amigo Djalma, né? Nós temos uma associação que cuida de crianças com necessidades especiais do Banco do Brasil. Então nós fizemos um podcast aqui com eles, podemos incluir. Nós temos o ABB Comunidade, que são crianças em situação de vulnerabilidade, 31 crianças, nós estamos incluindo no contrato também. Exatamente. Vagas para essas crianças. Vai ter um percentual de vagas, né?
para essas crianças, porque a gente entende que a gente tem que oportunizar, né, todas as crianças que a gente tem no Brasil, cara. A gente tem um projeto social que a gente, né, banca ali há mais de 20 anos junto com o Flamengo, na comunidade da Mangueira, em que ali, né, a gente tem crianças numa situação que a gente sabe qual é aquela situação, né, de vulnerabilidade social, vulnerabilidade, de você estar do lado de opções que a gente não quer que ela, né, escolha, e aí o esporte vem como uma, né, como uma boia de salvação, assim, Você está pra falando de cidadãos que você está Exato. falando antes, a gente busca isso, né? É o principal. Gente, eu preciso ir pro encerramento, senão os caras param de nos olhar. Vamos lá. Ninguém vai nos assistir, mas depois passa de 1 hora reunião, com mais de 1 hora vira comício, né? Vira noite, não dá. Rafa, para nós encerrar aqui, teu recado. Obrigado aí. Excelente tarde aqui recebendo vocês. A parceria é para perpetuar, por isso que a gente estudou muito de dar resultado para as pessoas, para as ABBs. É um laboratório, Gustavo, interessante que eu aprendi hoje. Você falou ali, você e o Pet, né? A gente volta atrás se tiver algo melhor de opinião, de poder de convencimento, e a gente entende de vocês ali, dentro desses estudos, que vocês são hoje a melhor escola, né, para as ABBs. Então não é um projeto de longa data. Quantos anos? Há mais 30 anos. 30 anos junto com a Time Forte aí. Agora 31. 31. Não é isso? 31 agora em agosto. Maravilha. E essa é a ideia, tá? E a gente e a formatação de conhecer as ABBs, então portas abertas ali para entender o modelo ABB, entender o perfil de dirigente, entender o que a gente precisa pós-pandemia. É certo que as pessoas precisam praticar esporte, que as pessoas precisam desse novo modelo, né, desse novo normal, e com novos esportes, não só o futebol, né? Então, assim, eu tenho visitado o Cruzeiro, o Flamengo eu visitei também, tenho investido pós-Olimpíada ali em esportes olímpicos, né, porque é para tudo, né? Então, vários esportes que a gente tem trabalhado aí. Claudinei agora, junto com sua equipe, está investindo no beach tênis também para alguns torneios, né? Então, chegou ali com força total. E conte com a gente, tá? A gente conta muito com vocês. Você falou, né? Começou com o Vini Júnior, ali o futebol começou na Time Forte. Tem um timaço aí com o Pet, com outras lideranças ali. Eu sei que também no Sistema BB vai ter gente boa para vocês aí. Tá? Não tenho dúvida, tenho certeza. Show, meu irmão. Muitas ABB já, querendo aí. Claudinei, teu recado para turma aí. Tenho certeza que será uma parceria de grande sucesso, né, para a FENAB, para Time Forte, para as ABBs, correto? E a gente fica confortável na questão da didática, que foi explanada aqui, do processo que vai ser trabalhado com essas crianças, correto? Que os nossos gestores também que estão nos ouvindo aí acompanhem isso de perto, não é? E não só o processo da Time Forte, mas aí uma vez formada essa parceria, a FENAB vai estar atuando também, né, para fomentar ainda mais esse processo de interação entre as escolinhas. É isso aí. Cara. Rafael, Time Forte, teu recado para a turma aí. Cara, fico muito feliz, queria agradecer a todos vocês por nos receber, né? A gente teve um dia aqui maravilhoso, né, Pet? Todo mundo aí, né, feliz da vida aí nos recebendo, muito feliz com essa parceria de poder oportunizar, né, a nossa metodologia, o nosso modo de trabalho, a nossa expertise com uma marca tão grande que é o Banco do Brasil, que são as ABBs. Né? Eu acho que, cara, a gente estava falando aqui, né, a maior, né, rede de clubes do mundo, e só poderia trabalhar também com a maior gestora de escolas de esportes do mundo. Então, a gente está muito feliz com essa parceria, tenho certeza que vai dar muito certo. Então, para o presidente, né, de ABBs que nos escutam, tenha certeza que a gente vai entregar o melhor para vocês, né, o melhor formato, as melhores marcas e o melhor trabalho. E esse é um voto de confiança que eu peço, porque daqui a um ano não vai ser mais voto de confiança, porque eu já vou ter entregue o trabalho que a gente está falando aqui. Né? E aí a gente só renovar, né, a nossa parceria ao longo dos anos aí, e ampliando, né, e construindo todo o ecossistema que a gente sabe que a gente pode construir. Então, no mais, agradecer vocês, né, Gustavo, Rafa, Claudinei, Pet. Né? E o Pet vai estar junto com a gente nos eventos? Vai estar junto com a gente, é um cara que está sempre conosco,
Né? E olha que eu nem fui polêmico com ele hoje, né? Eu esqueci a polêmica aqui, deixei de lado, mas fica pro próximo. Se fosse já tô me convidando. Já tô me convidando aqui pro próximo, né, Pet? Já tô aqui, ó. Tem polêmica. Falando aí, ó. Podemos fazer um só de polêmica. Exato. Aí vai ficar bom. E eu nunca gostei de polêmica, sempre fui tão... Você estava falando para nós fora do ar antes, que sempre fui, quando vocês usam um termo que até no Brasil é pejorativo, né? Sou marrento e tal, fui no sentido de fala o que pensa, né, velho? É isso. Mas antes de falar, penso. Mas Gostei. obrigado pelo convite, espero que agora fico ansioso, né, de conhecer todos os clubes, né, de ABB no Brasil, 800, acho que dá para conhecer um ano, Dá. 2 anos, dá para Você nos ensina como é que faz isso, então nós estamos. Agora estou faltando 200. Obrigado, mas tem trabalho para ser feito, espero que seja feito em todos os clubes, espero que a gente se redobra, né, para poder atender e multiplicar tudo isso, porque vai ser experiência para mim pessoalmente, para conhecer, né, que enquanto eu jogava futebol só conhecia aeroportos, estádios e hotéis, né? Agora quando a gente começa com trabalho assim de engajamento, né, contagiar os outros para fazer esporte, fazer trabalhos sociais, aí começa já fazer parte de turismo, que é muito bacana, né, conhecer, já faço ultimamente, né. Por isso eu não trabalho mais fixo na televisão há mais de 2 anos para poder atender, porque infelizmente não podia, trabalhando, você sabe como é, quando fica 4 ou 5 dias, 6 dias na semana trabalhando, e aí você ainda tem férias, né, que ir com sua família. Agora meu trabalho é viajar, atender, ampliar o conhecimento, dar para as crianças possibilidade de escutar, de ver, de conhecer, de aprender, eu aprender com elas também, porque as perguntas que elas façam são, às vezes, inesperadas, às vezes te pega de surpresa, puxa, que resposta eu vou dar, né? Que faz parte do treinamento de raciocínio. Então, agradeço a oportunidade que deram para Time Forte, consequentemente para mim, que sou parceiro do Time Forte, e espero que a gente consiga atingir as expectativas de parte de vocês. Estamos bem, isso aí. A recíproca é verdadeira, né? Nós também temos que atingir a expectativa de vocês. Vocês vão atingir com certeza. Vamos levar o Pet para falar para os presidentes de ABBs Vamos nessa. ao vivo, né? Sim, A primeira oportunidade que a gente tiver. É isso? Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui, tá? E um grande beijo aí no coração de todos.